Hi people, tudo bom com vocês? Tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou entrevistar uma pessoa super especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo, vem com a Rafa. Gente, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um bate-papo com um convidado super especial. Ninguém menos, ninguém mais que Zico. Obrigado, Rafa. Prazer grande estar com você aqui no CFZ. E parabéns pelo uniforme que você veio. Obrigado pela homenagem. E ele vai responder algumas perguntas aqui pra gente sobre a carreira dele, como ele começou e tudo mais. Vamos começar. Zico, quando você começou, em quem você se inspirava? Posso antes de responder, te dar parabéns, né, pela tua participação lá na novela. Vi muitos capítulos. Fiquei muito feliz, contente com você e torço para que você tenha uma linda carreira nessa tarefa difícil, né? Nessa caminhada difícil que você escolheu, assim como é a nossa de jogador de futebol. É mesmo, é? Olha, eu, por ser torcedor do Flamengo, quando eu era garoto, surgiu um grande jogador do Flamengo chamado Dida, que fez muitos gols numa final e virou o ídolo do Flamengo e da minha família. Então eu, quando jogava bola, eu me inspirava nele, na forma, via alguns jogos dele e aí eu olhava, queria fazer, imitar tudo aquilo que ele fazia. Então foi a primeira grande influência. Depois meus dois irmãos, o Edu e o Antunes, se tornaram jogadores de futebol e aí eu só via eles na minha frente, ia assistir todos os jogos deles, ficava atrás do gol para aprender, para ver, e modesta parte eles jogavam muita bola, então passaram a ser minhas grandes influências. Entendi. Seus irmãos, seus pais, seus amigos te apoiavam? Ih, rapaz. Muito. Meu pai, no início, teve um trauma em relação. Meu pai foi goleiro. E ele jogava num time amador no Rio de Janeiro. E ele foi tricampeão por esse time e recebeu um convite para jogar no Flamengo. E ele é apaixonado pelo Flamengo. Primeiro, quando chegou ao Brasil, meu pai é português, quando chegou ao Brasil com 9 anos de idade, ele foi crescendo e o primeiro jogo que ele assistiu foi do Flamengo, se apaixonou pelas cores do Flamengo, virou Flamengo, comprou título de sócio do Flamengo. E ele, ia realizar um sonho de ser goleiro do Flamengo. Só que naquela época, nos anos 40, ele tinha um trabalho. Ele trabalhava numa padaria. E o patrão dele era Vasco. E aí disse que se ele fosse treinar no Flamengo, ele perderia o emprego. Então, para não perder o emprego, ele teve essa decepção. Continuou no emprego, mas não foi jogar no Flamengo. Até indicou o reserva dele, e o reserva dele foi campeão no primeiro tricampeonato do Flamengo, foi esse goleiro, e era para ser ele. E ele passou a não gostar muito de futebol e não queria que nenhum filho jogasse futebol. Os filhos todos estudaram, se formaram. E o que aconteceu? O meu irmão mais velho, escondido, foi treinar no Fluminense e depois de 2 meses ele foi falar com meu pai. Só que ele era um grande aluno do Colégio Pedro II, um grande colégio. E aí o meu pai, ele prometeu, eu vou jogar bola, mas vou continuar jogando, estudando. E aí foi o que aconteceu, abriu as portas. Quando eu fui pro futebol, ele não tinha como negar mais, né? Porque o outro já tinha... O outro já tinha, e o Edu também já tinha ido pro futebol. Então, já tinham 3 jogando futebol. Ele não ia proibir o mais novo, né? Quando você começou, você sempre sonhou em jogar no Flamengo? Sempre. Por causa do Dida, né? Todos lá em casa eram Flamengo. Meu pai, quando o Flamengo ganhava, ele botava a bandeira lá em cima da antena da televisão. O nome do cachorro tinha Menguinho, Mengão, rubro-negro. O passarinho tinha que ter preto e vermelho. Cada filho que nascia, ele comprava o uniforme completo do Flamengo e também da seleção brasileira. Então, foram 5 homens. Aí tinha o ataque certinho. Eu fui o último, eu fiquei com o número 8. O Tonico era o 7, o Antunes o 9, o Edu o 10 e o Nando o 11. Então formamos o ataque completo do Flamengo. Legal! Então eu só me espelhava no Flamengo, né?
por isso aí eu tinha desejo de jogar no Flamengo, mas não para ser profissional de futebol. Era aquela coisa de Flamengo, torcedor. Na época que eu jogava futebol, meus 15 anos, futebol não era o que é hoje, né? Então a gente não pensava nisso como um trabalho. Você acha que o futebol mudou muito? Mudou muito. Porque virou uma grande profissão e na época a maioria dos meninos iam para os clubes por serem torcedores dos seus clubes. Então era aquela paixão mesmo de futebol e tal. Você achava que ia ter uma outra profissão através do estudo e tal, porque não era uma profissão reconhecida. O futebol, o atleta, ele passou a ter a carteira de trabalho bem depois, em 1978. Então eu já estava ali com 25 anos praticamente, com mais quase 6 de 8 de futebol, quando foi regulamentada a profissão de jogador de futebol. O que você sente mais falta na sua rotina de jogador? Olha, eu não sinto muita falta não, sabe, Rafa, porque foram muitos anos dedicados. Então eu acho que eu tive até mais do que pudesse merecer. Trabalhei muito. Então eu sinto falta de jogar bola. Jogar minhas peladas com os amigos, é isso que eu gosto. Se eu não jogar bola, eu fico louco, porque eu sempre fiz da bola um grande brinquedo. Era o meu brinquedo preferido. Quando eu era pequeno, eu ia dormir, eu tinha sempre uma bola debaixo da cama. Então eu ficava com a bola o tempo todo. E até o meu filho Thiago saiu assim, ele tinha uma bolinha dele que ele andava com a bola para cima e para baixo. E era mais em função disso. Então eu gosto de jogar bola. Toda vez que eu estou aqui, eu tenho que ter um joguinho entre amigos para eu participar. Qual foi a sensação de pisar no Maracanã pela primeira vez como um jogador profissional? Foi uma realização, né? É lógico que eu tive até a felicidade de já, quando jogava no juvenil e na escolinha, ter jogado no Maracanã, mas não é a mesma coisa que um profissional. Quando você entra no campo, tá defendendo realmente o time do teu coração, principalmente, e entrar foi emocionante. Foi um dia de noite que eu nem esperava, eu tinha acabado de sair do juvenil, ainda tinha idade para o juvenil, e o treinador que até lançou esse Dida foi o mesmo que me lançou no profissional. Ele teve sucesso com o Dida e fez a mesma coisa comigo, num jogo contra o Vasco, Maracanã cheio, e foi uma emoção grande poder estrear com a camisa do Flamengo. E não foi com a 10 não, foi com a 9. Mas aí foi pra 10 depois. Foi pra 10 3 anos depois só. E no Jogo das Estrelas, tem artista que joga mesmo? Certamente que sim. Tem artistas que jogam, tem bons, tem cantores que sabem jogar bola. Mas o futebol, você sabendo jogar, é lógico que é melhor, mas os artistas, os cantores, né, eles não têm aquela condição física, o treinamento, digamos, o aperfeiçoamento dos fundamentos do futebol, de passar, dominar a bola, chutar, essas coisas que a gente faz o dia a dia, né? É a mesma coisa. Você vai ver, às vezes tem jogadores de futebol que cantam bem, que tocam algum instrumento. Eu estudei piano 1 ano. Tenho uma tristeza grande de não ter seguido isso. Mas por quê? A minha mãe tocava piano de ouvido. Minha irmã não quis saber de tocar. Meus outros irmãos também não. Aí eu era o último, minha mãe, para não causar tristeza a ela, fui estudar. Toquei na televisão, num programa antigo da TV Globo que tinha, eu toquei a música. Só que como eu aprendi por música, eram músicas antigas, óperas, aquelas coisas, e eu não gostava muito, né? Então eu ficava ali, eu estudava, aí botava lá chave de sol, clave de Sá, de Fá, de tal, e sustenido, então eu não sabia o que era, tava tocando, não sabia que música eu tava tocando. Aí, tá vendo? Tocou uma música aí, uma música legal. Era isso aí, eu não conseguia tocar essa música. Avião, preto e branco da edição.
E eu, às vezes, tocava uma música, toquei na TV Globo, piano, num programa que tinha de uma artista, Célia Biar. Olha que delícia de show o nome do programa. Infelizmente, essas imagens foram queimadas quando houve um incêndio na TV Globo e se perdeu muitas imagens. E esse programa foi uma dessas. E eu não sabia o que eu estava tocando. Eu botava a partitura, e isso foi me desanimando. Aí chegou, depois de um ano, eu comecei a faltar aula para jogar futebol. Minha mãe não sabia. Aí, eu acho que eu fiz certo. Eu acho que troquei o futebol pela música. Quando eu fui para a Itália, eu comprei um órgão que eu comecei a tocar, tentar voltar a tocar, mas já não tinha mais tempo, né? Porque você tem que ficar ali 3, 4 horas no piano, tocar direito. Já imaginou? Só no sapatinho cantando e eu lá tocando? Ia ser muito bom, né? Qual foi o título e o gol que mais te marcaram? O título e o gol foi o mesmo jogo. Foi a Libertadores das Américas, em 81. Porque durante a competição, a gente enfrentou um time que era muito violento, não jogava futebol, só batia e tal. Então, eu costumo dizer que é a vitória da arte contra a violência. E a gente estava ganhando de 1-0, eu já tinha feito um gol no terceiro jogo, porque nós ganhamos o primeiro 2-1, eles ganharam de 1-0, aí teve o terceiro jogo. Aí foi até num campo neutro. Eu fiz um gol, aí teve uma falta no final, no segundo tempo, eu fiz esse gol de falta, então fomos campeões. Então, para mim, era o título, até aquele momento, é o título mais importante da história do Flamengo, campeão da Libertadores. E até hoje é o único, né? E aquele gol de falta, para mim, foi o mais importante. E como é que tá essa história de ser youtuber? Tá gostando? Gravar é uma delícia, muito bom. E graças a toda a amizade que eu fiz durante a minha carreira, não só no futebol, mas com gente da música, da TV, do jornalismo. Então eu tenho uma entrada muito boa, consigo trazer, diversificar e trazer as pessoas aqui com alegria deles brincarem. Então fazendo outras coisas que não a atividade deles. Eu em nenhum momento me senti YouTube, né? Agora eu tenho o Vegeta do meu lado que é o próprio YouTube. Então ele é que lidera mais essa parte. Mas está muito bacana. Está muito bacana porque a gente atingiu outra faixa etária, graças a ter ido, por exemplo, lá no DPA e também ter gravado com alguns youtubers como o Felipe Neto, o Whindersson, o Desimpedidos, né, o Fred. São pessoas que atingem muito as crianças. Então eu me tornei conhecido como o professor do Felipe Neto e o professor da Sol da bola, não como Zico. Então está muito bacana, a gente está há 2 anos e estamos chegando aí a quase 1 milhão de inscritos. Então a gente está muito feliz que o pessoal tem gostado, a receptividade tem sido muito boa. Para terminar o vídeo, a gente vai fazer a última pergunta. Rapidinho, hein? Legal! Legal, hein? Que bacana! O que você diria para as crianças hoje que sonham ser jogadores de futebol? Aqui, primeiro, pratiquem bastante e se divirtam com o futebol, para saber se realmente gostam de jogar futebol. E não entrem nessa de que você, às vezes, tem pais que são frustrados. Meu garoto, não tem pai de filho ruim, né? Todo filho joga, meu filho joga pra burro, ele é bom, não sei o que lá. Então, primeiro você tem que se divertir. Eu, quando era criança, me diverti muito jogando futebol. Depois fui com 14 anos, hoje já tem nego indo com 9, 8, 9 anos para... E muitos pais acham que dão os exemplos daqueles jogadores de fora, que estão ricos, que estão com carros, casa, dinheiro, então pensam nisso. Futebol é muito difícil. Eu acho que primeiro você tem que gostar daquilo que você faz. Se você tiver talento, aperfeiçoar isso, treinar bastante, né? Se dedicar com carinho, sem esquecer dos estudos, de se alimentar bem e de dormir bem, porque isso são os 3 pilares de um jogador de futebol: comer bem, dormir bem e treinar bem.
Então, se eu tivesse que dar um conselho para isso, se divirtam nessa idade. Quando passar de 13, 14 anos, aí começa a pensar em ser profissional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado você. Qual é o nome do canal? Vem com a Rafa. Vem com a Rafa. Então, ó, vem com a Rafa aí. Se inscrevam, compartilhem, ative o sininho lá, vai receber em casa e tal. E só não esqueçam de um canal Zico 10 no YouTube. Dá uma moralzinha pra gente lá. Um beijo e sucesso pra você, querida.